qual a diferença, até fazendo essa pergunta, do perfil, que você já vendeu também imóvel num ticket um pouco mais baixo. Então, qual a diferença que você sentiu assim, do perfil do comprador, nesse sentido? Você falou desse cliente que é mais jovem, que buscou mais informação, mas assim, perfil que eu falo, assim, realmente, o que você sentiu de mudança? O que o Helder teve que mudar como corretor para atender esse perfil, né? Que eu acho que num padrão mais baixo, a gente atende mais no giro, né? Você tem mais clientes, isso, né? Gera mais leads, né? Gera mais clientes com mais atendimentos. sim, sim. Né? Você tem uma concorrência maior. E aí, nesse da alto padrão, eu acho que tem menos, você atende mais personalizado, né? Mas como que foi essa mudança para você? Primeiro você carimbou mesmo com um selinho brilhante aí. Não adianta nada só se apresentar bem, falar difícil, falar bonito, mas você não ter o conteúdo que o cliente está precisando naquele momento. É um combo mesmo. E principalmente nos dias de hoje, né, que você tem tanta informação. O que eu percebo é exatamente isso. Ou eu percebi nessa transição. A segurança de quem busca um empreendimento ou uma casa, seja o que for de alto padrão, é diferente, principalmente nesse ponto. O grau de informação que a pessoa tem. A pessoa que está comprando baixo padrão, primeiro que ele tem um limite mais baixo, é fato, então você tem menos opções para apresentar para essa pessoa. E o nível de informação que ela tem é menor também. Então você tem que ganhar, e olha para você ver como é uma escola também, né? Não tem essa de você falar que não tem essa diferença. Tem gente que tem vendedor que está muito bem vendendo Minha Casa Minha Vida, ou Verde e Amarela hoje. Então é só uma questão de identificação mesmo do corretor e você gostar de médio padrão, médio alto, alto padrão ou baixo padrão. Mas o que eu senti muito isso, e que foi uma bagagem muito bacana no começo, é que você vender baixo padrão, você tem que se preparar muito para levar bastante informação. Uma das coisas que a gente estava conversando antes de começar, poxa, você saber mais sobre as condições bancárias ali, o que você vai apresentar, para quem que você vai levar para um agente bancário e tudo mais. Já para o alto padrão, geralmente, as pessoas já chegam tendo um gerente do lado, já fui ver no meu banco, eu tenho o meu crédito aprovado aqui. O comprador do verde e amarelo, ele não sabe de nada disso. Ele tem o emprego dele ali, ele tem uma faixa salarial, quer sair do aluguel muitas vezes, ou vai casar com a esposa e tudo mais. E quem tem que dar a direção, quem tem que pegar na mão é o corretor. Então, foi uma escola, a maior diferença que eu senti foi essa, porque as pessoas do alto padrão já chegam mais munidas de informação, não diz que você não tem que estar preparado, tem que estar mais preparado ainda, né? E eu vejo que, assim, uma coisa semelhante, tá? Que aí pode ser que esteja ligado ao ser humano. Você perguntou da diferença. Ficou clara a diferença? Sim. A diferença é mais essa mesmo. O do alto padrão tem mais informação, não quer dizer que você não tenha que estar preparado, né? Aqui no baixo padrão, você tem que ter mais preparo para pegar na mão do cliente e levar. Mas aí já se torna um comportamento natural. Você tem que fazer isso com os dois. A única questão é se adequar aí. E o que eu vejo hoje talvez seja um perfil de compradores e nós também como compradores, porque nós somos compradores também. A todo tempo a gente está negociando e está comprando alguma coisa, né? Hoje, com o tanto de informação que a gente tem, as pessoas estão com mais medo de errar. E quanto mais medo de errar, mais informação ela vai atrás. E nem sempre as informações são tão boas. Pode ser que a gente caia já um pouquinho no assunto da precificação e de tudo mais, que tem muita gente errando em preço também por causa disso. O cara vai vender a casa dele e ele fala assim, poxa, minha casa vale tanto. Mas é pelo medo de errar, porque fulano de tal que conhece contou para ele que vendeu por mais alto. E às vezes não é muito, nem verdade é. Só para ganhar vantagem no amigo ali. Vendi minha casa por 5 milhões e nem foi por 5 milhões. Mas enfim, então hoje as pessoas estão com bastante medo de errar e com esse tanto de informação que a gente tem hoje, muitas vezes as informações não são tão fidedignas assim, não são tão boas. E aí acaba atravessando um monte de coisa e errando e acaba dificultando na venda, tanto no alto padrão quanto no baixo padrão. Eu vi que aqui tem um problema de tal coisa e nem é verdade esse problema, entendeu? Seja ele qual for, seja uma patologia de rua e alguma... Nossa, fiquei sabendo que esse prédio tá em perigo de cair.
Nada a ver, foi uma foto, você entende? Então tem muita informação atravessada que você tem que também estar munido. É bom você saber do que você está vendendo por causa disso. Você fala assim, não, isso é verdade, isso não, ou não, isso não é verdade. Então, pelo medo de errar, as pessoas estão buscando muitas informações e elas acabam se carregando de informação muito ruim.